E aí, galera do Chama o VAR, mais uma vez, né? Novamente aqui, quarta-feira, dia de nosso debate. Já vamos começar falando sobre o assunto mais polêmico desde quarta passada até agora. Foi o assunto do jogo de ontem, PSG e Istambul Basaksehir. E é muito triste a gente ver algo assim no futebol, né? Não tem palavras, o quarto árbitro é a autoridade ali, ele não pode tratar nenhum jogador com desrespeito, ainda mais com racismo, né? Mas isso aí eu acho que a autoridade vai ver e vai punir ele, né? Tomara que dê tudo certo. Eu acho que foi uma atitude. Ele poderia simplesmente falar, tipo, explicar, não, foi esse cara aqui que veio falar os bagulho pra mim, sabe? Foi esse cara aqui que veio reclamar comigo. Não precisava ter insultado, né? Mas, enfim, a autoridade vai ver isso, a UEFA tem que punir, a UEFA vai ter que, sei lá, suspender o cara ou excluir o cara de todas as atividades. A gente vai ver, a UEFA vai ter que ver isso, né? O que você acha do que aconteceu, né? Acho que a gente não deve ter uma opinião muito diferente, né? Porque... Não, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo o árbitro, como uma autoridade, chegar e fazer isso, mesmo sendo o quarto árbitro. Eu, eu acho que nunca tinha chegado nesse nível. Se chegou, foi há muito tempo atrás, quando as denúncias não eram tão evidentes que nem essa. E antigamente era só problema com torcida, ou mesmo de jogadores se xingando em campo, mas nunca de autoridades. E dessa vez me impressionou de verdade a covardia do cara. Eu acho que, como autoridade no campo, ele não pode fazer isso. E ele já deveria estar fora de atividade, na minha opinião. Sim. Realmente, acho que nem não deve ter opinião contrária, porque é algo que não é tipo de opinião, né? Você não opina sobre isso, é algo você tem que tratar todos igualmente, independente da cor da pele. Isso vem falado, ainda bem que vem sendo falado de muito tempo, várias vezes, pelo menos de um tempo para cá, né? Vem cada vez aumentando isso. E acho que o reflexo disso foi o que o jogador do Istambul fez com o quarto árbitro. Ele foi pressionar e falou, né? O Dembaba, ele fez certinho ali. Ele dependendo se fosse em outras épocas, ele ia simplesmente ficar quieto, né? Mas já que a gente começou falando de Champions, vamos falar sobre o campeonato, né? Eu tinha falado na última quarta-feira, estava no meio da quinta rodada. Acabou que o Leipzig venceu o Istambul Basaksehir e empatou tudo no grupo, juntamente com a vitória do PSG sobre o Manchester United. Então ficou todo mundo com 9 e o Basaksehir com 3. Então foi todo mundo para a última rodada dessa forma. Teve um jogo entre Rennes e Krasnodar, um jogo que não valia absolutamente nada, os dois eliminados. Lazio e Borussia Dortmund empataram. Borussia acabou se classificando. A Lazio ainda teria que jogar contra o Bruges e jogou ontem e empatou. Barcelona e Juve ganharam. O Bruges venceu o Zenit e o Chelsea venceu o também já classificado Sevilha. Os dois tinham já se classificados. Já na rodada de ontem, né? Foi a última rodada. Borussia Dortmund venceu o Zenit e carimbou o primeiro lugar. A Lazio empatou com o Bruges e também se classificou. A Juve ganhou de 3-0 do Barcelona. Quase, quase. É, Que teve gol impedido, né? é isso aí. Ah, Não. com a boa Foi atuação do Cristiano Ronaldo pela Juventus. O Chelsea empatou com o Krasnodar, que já estava eliminado. O Leipzig eliminou o Manchester Manchester United United. e se Um jogo classificou juntamente com o PSG, que acabou de vencer por 5-1 o Basaksehir. O Rennes perdeu para o Sevilha, um jogo que não valia nada. O Dinamo e o Ferencváros também não valia nada, 1-0 Dinamo. Midtjylland Liverpool 1-1, também não valia muita coisa. Ajax e Atalanta era um jogo que valia bastante. Quem ganhasse passava e o empate era da Atalanta. A Atalanta venceu por 1-0 na Holanda. Para fechar a rodada, daqui a pouquinho a gente está gravando o nosso debate 7 minutos antes dos jogos começar.
Bayern, Lokomotiv Moscou, Red Bull Salzburg e Atlético de Madrid, que é um jogo que vale vaga, os dois diretamente, brigando por uma vaga. City, Olympique Marseille, que não vale muito, Olympiacos e Porto, que também não vale. Esse City e Porto já estão no mesmo grupo e classificados. E dois jogos que vale muito a pena acompanhar. Real e Borussia Mönchengladbach, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk. Porque esse grupo está totalmente embolado. A Inter, que é o último colocado, tem 5 pontos e o Mönchengladbach, que é o primeiro, tem 8. Eles podem se ultrapassar. Então, vai ser esse grupo aqui, né? Vai ser pura emoção. Em relação ao jogo do Salzburg e Atlético de Madrid, é muito parecido com o jogo da Atalanta. Quem ganhar passa e o empate é do Atlético de Madrid. A gente já falou bastante sobre Champions. A gente pode passar os classificados, né? O Bayern se classificou no grupo A, juntamente com ou Atlético de Madrid ou Salzburg. O grupo B tá aquele bololô inteiro, que ninguém sabe quem vai passar, quem não vai passar. O City e o Porto passaram no grupo C. Liverpool e Atalanta no grupo D. Chelsea e Sevilha no grupo E. Borussia Dortmund e Lazio no grupo F. Juve e Barça no grupo G. PSG e Leipzig no grupo H. Só os grupos A e B que ainda precisam de confirmação, que vai sair ainda hoje. Pra falar dos jogos que você viu, né, mano? Eu vi pouco esses jogos da Champions, eu acompanhei mais por fora mesmo. Eu fiquei sabendo um pouco sobre Manchester United e Leipzig. Foi um jogo muito eletrizante, acabou 3-2 pro Leipzig, com uma atuação de gala do Angelinho, com camisa 3 do Leipzig. E no final, mesmo com o Leipzig abrindo 3-0, se eu não me engano, o Manchester United chegou a fazer 2 gols, o que deixou o jogo muito emocionante. Eu queria ter visto, gente, Exatamente. mas... O United fez um gol de pênalti com o Bruno Fernandes aos 80 e deu 2 minutos depois já fez o segundo gol, foi um gol contra. E ali o jogo tinha ficado bem eletrizante, porque se o United empatasse, o United tinha vantagem, se eu não me engano, o primeiro critério é confronto direto, e eu acho que o United tinha vencido, não tinha? O Leipzig. Eu Eu acho não que o United. sei, mas acho que sim. O United Então, porque o também. United tá sobressaindo ao Leipzig. Deixa eu ver aqui. United 5, Leipzig 0. Exatamente. Então, o United tinha que ir para cima, não fez o gol ali no final da partida. E o Leipzig deu muita. Foi ali, fez 3 gols, né? Abriu o placar rápido com o Angelinho, mas depois de um tempo fez o segundo gol, aí foi pro primeiro tempo, foi pro intervalo 2-0. Fez o terceiro, mas na metade do segundo tempo. E só que o United começou a ter que ir pra cima, né? Uhum. E o Leipzig se classificou no sufoco, tava 3-0, tomou 2 gols em 2 minutos, sem necessidade nenhuma. Podia ter, podia ter E dado aquela. verdade, né? Podia ter dado aquela catimba, né? Podia ter segurado ali pra não ficar tão complicado, né? Logo depois que tomou o primeiro gol, tinha que ter calma. A gente já tava no final do jogo. Aí o United foi lá e fez um gol rapidamente. Sorte do Leipzig que o United não conseguiu fazer um outro gol no final, né? Sim, sim. Cara, e o Ajax, né, mano? O Ajax caiu muito de produção na Champions. É, agora já não se classifica mais, né? Não, perdeu para a Atalanta, um jogo que tinha que ganhar para ganhar. Para se classificar tinha que ganhar. E perdeu por 1-0 para a Atalanta. Tá fora, a Atalanta se classificou juntamente com o Liverpool, não? A Atalanta se classificou juntamente com o Liverpool em primeiro, a Atalanta em segundo. O Ajax vai ter que se contentar com a Europa League.
Cara, é realmente triste porque o Ajax ele fez uma boa temporada, aliás, uma incrível temporada com quando ainda o De Ligt estava no Ajax, o Van de Beek, que saiu recentemente, né, o De Jong ainda estava lá. E se eu não me engano, o, o nome do atacante marroquino que jogava no Ajax ano passado, o Ziyech, meu Deus, minha voz falhou, desculpa. O Ziyech, ele saiu do Ajax também. E eles tinham um bom time naquela época, né? Chegou numa semifinal de Champions League, perdeu pro Tottenham. Realmente triste porque o Ajax é um grande time. Na história da Champions, ele é um dos maiores. E ver ele desclassificando assim é realmente muito triste. Eu não sei, eu não me empolgo tanto com a Atalanta se classificando. Eu acho que eu preferiria o Ajax nas oitavas de final. Nossa, perdão. Minha voz tá ruim. Se bem que a Atalanta tem um time muito bem treinado, né? Pra mim, vacilou muito na Champions passada, contra o PSG nas quartas de final. Tinha que um time tão bem treinado defensivamente, principalmente, não podia ter tomado 2 gols ali. E agora vai ter mais uma chance nas oitavas de final. A Champions tá, a Champions promete, eu acho, né? Agora, a fase de grupos não é tão empolgante assim, mas a partir do mata-mata vão ter confrontos bons, porque o Barcelona, por exemplo, ficou em segundo, né? Então ele vai enfrentar um primeiro colocado. Pode ter o Atlético de Madrid, pode se classificar em segundo. Então, poderemos ter bons jogos aí. Sim, sim. Vamos vir aqui para continuando sobre competição continental, mas aqui para o nosso continente. Vamos falar um pouco sobre a Sul-Americana primeiro, né? A gente tinha falado um pouco sobre as oitavas de final no último nosso debate, mas só tinha acontecido 2 jogos. Então, o que aconteceu nas oitavas de final? O Lanús passou o carro no Bolívar, da Argentina, ganhou de 6-2. 3-2, meu Deus. O Independiente só carimbou a classificação, tinha vencido de 4-1 do Fênix no Uruguai e venceu só por 1-0 na Argentina. O Coquimbo Unido venceu por 2-0 o Huancayo. O Junior Barranquilla perdeu por 2-1 do União La Calera no Chile, mas como tinha vencido por 2-1 na Colômbia, o jogo foi para os pênaltis e o Junior se classificou. Aí também tivemos a Universidade Católica e o River Plate do Uruguai. Mesmo perdendo, a Católica se classificou com gols fora de casa, foi 1-0 o jogo. O jogo de ida foi 2-1 para a Católica. E tivemos a eliminação do Vasco, né? Vasco e Defensa e Justiça, 1-0 para a equipe argentina, no São Januário. Vasco, depois de ter conseguido um empate por 1-1, não perdeu aqui no Brasil mesmo, podendo empatar por 0-0. E o Defensa e Justiça vai enfrentar o Bahia hoje, né? Hoje tem mais jogos, hoje tem Junior Barranquilla e Coquimbo Unido. Ontem teve 2-1 para o Católica contra o Vélez Sarsfield na Argentina. A Católica fez 2-1 fora de casa. E amanhã tem Lanús Independiente, confronto argentino. Cara, eu acho interessante a Católica, cara. Desde o começo, quando eles tinham entrado na Sul-Americana, eu já apostava bastante nesse time. Porque quando eu acompanhei a fase de grupos do Inter e do Grêmio, a Católica só não passou porque tinha 2 gigantes no mesmo grupo. Porque era um time bem montado, era um time forte. O Grêmio, ele teve trabalho contra a Católica. Acho que não chegou a perder lá na Arena do Grêmio. Perdeu fora. Perdeu fora, né? Na Arena do Grêmio, que foi um jogo difícil, foi 2-1 ou 2-0. E a Católica fazia uns bons. E a Católica venceu o Inter também, né, no último jogo, não foi? Sim, botou pressão pra cima dos gaúchos. Mesmo com o Inter do Cudê jogando muito bem,
a Católica virou e mesmo passando em terceiro, eu aposto muito nesse time. Eu acho que vai chegar muito forte, muito mais forte que o Júnior Barranquilla, que também passou em terceiro, mas joga mal. Só passou em terceiro porque tinha no grupo, não era Alianza Lima, era o Barcelona de Guayaquil que joga pior. O Barcelona tá muito ruim, desculpa. E junto com eles também tem, não é o Vélez, o Defensa e Justiça, que apesar de não ter feito tanta pressão assim no Santos, foi uma bela competição entre o Delfim, Defensa e Justiça e Olímpia. As classificações foram decididas na rodada final, com a impressionante desclassificação do Defensa e Justiça, quando o Delfim passou para as oitavas de final, algo totalmente inesperado. E o Defensa e Justiça é um time a se apostar, porque é um argentino que joga bem, tem técnica, e inclusive ganhou do Vasco. O Vasco não é o melhor brasileiro na competição, eu diria que o Bahia pode até ficar com isso. E se não fosse a eliminação precoce do Fortaleza, o Fortaleza talvez seria o melhor time da Sul-Americana representando o Brasil. O Vasco tá jogando muito Também, bem no brasileiro. também teve a eliminação do São Paulo contra o Lanús, né? Que foi totalmente surpreendente o São Paulo ter tomado aquele gol no final, né? Mas o São Paulo parece que tá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o brasileiro, a gente vai falar sobre os últimos resultados do São Paulo, que é muito bons. O São Paulo realmente chegando para brigar por título. E o chaveamento da Sul-Americana, que a gente esqueceu de passar, o Lanús ou Independiente pega ou Vélez ou Católica. Então o Bahia não enfrentará a Católica. A Católica, que o Mordida vem falando que é uma boa equipe, eu concordo, eu vi os jogos deles contra o Grêmio e Inter. Fez uma boa partida contra o Grêmio e contra o Inter em casa. Então, promete ser um jogo duro para o Bahia, se o Bahia chegar na final, mas o Bahia primeiro tem uma parada difícil contra o Defensa e Justiça. Hoje já, né? O primeiro jogo em casa, o segundo jogo fora. Eu tava torcendo realmente pro Bahia e pro Vasco, mas com o Vasco já foi. Perdão, eu queria pedir desculpa porque eu acabei esquecendo do São Paulo. Quando eu disse do Fortaleza, eu enalteci demais. Eu Sim. acabei esquecendo do São Paulo. Mas o São Paulo seria o melhor time da Sul-Americana, obviamente. Acontece, né? É que o São Paulo só jogou 2 jogos também, né? Caiu muito cedo pro Lanús, apesar de ter saído da Libertadores, ter chegado numa fase um pouco adiantada da Sul-Americana. Logo no primeiro confronto caiu pro Lanús. Mas o Bahia não vem tão bem no Brasileiro, mas acho que em jogo mata-mata assim pode acabar surpreendendo. Vamos dar uma passada na Libertadores, né? A gente tinha falado sobre um pouco das oitavas de final do jogo da volta, mas eu vou passar aqui rapidão os últimos jogos das oitavas, que a gente não tinha falado. A gente não tinha falado porque a gente gravou antes, né? O Palmeiras venceu por 5-0 o Delfim. Acho que nem precisa falar muito, o Palmeiras simplesmente dominou o Delfim, fez o que tinha que fazer. O Nacional empatou novamente com o Del Valle, 0-0, mas passou nos pênaltis. O Libertad carimbou a classificação, fez 2-0 no Wilstermann. E o Grêmio ganhou de 2-0 do Guarani. Lembrando que o Boca tinha vencido o Inter no mesmo dia, só que valia pela ida. A volta vai ser hoje, 9h30. Juntamente com os jogos que vão ter que vão ter nas quartas de final. Ontem o Palmeiras empatou com o Libertad 1-1. O Grêmio vai jogar hoje contra o Santos. E o River Plate vai enfrentar o Nacional do Uruguai amanhã. Vamos falar, tipo, assim, as oitavas de final, achei o time do Inter sem o Kudê tá cada vez pior, né? O Kudê, ele conseguia esconder as fragilidades do time do Inter. O Inter perdeu um jogador. E além dos desfalques, é claro, o time não tá jogando bem. Ele poderia estar jogando bem, mesmo sem os principais jogadores. Ainda tem o D'Alessandro, por exemplo, que poderia ser uma esperança, um símbolo para o Internacional. Porém, eu acho difícil o Inter ganhar do Boca, principalmente na Bombonera, que
apesar de não ter a torcida que sempre foi massiva, sempre foi algo de muita presença ali no jogo do Boca, eu acho que o Boca ainda vai jogar muito bem, mesmo sem a torcida. Inclusive por causa da Bombonera. Lembrando que o gol fora, no caso, facilitaria e seria muito bom para o Inter, né? Porque qualquer vitória do Inter não elimina o Inter, né? Se for 1-1, se for 1-0, vai para os pênaltis, e qualquer outra vitória do Inter classifica. Então o Inter teria o trabalho de vencer na La Bombonera, que não é fácil, mas não é vencer por um resultado específico, é vencer por qualquer resultado. Levar para os pênaltis contra o Boca perdendo o primeiro jogo em casa não é um resultado ruim. E o Inter realmente sem o poder, como você falou tudo, né? O poder conseguir esconder as fragilidades da equipe, além de reinventar o estilo do Galhardo quando ele de centroavante, o Galhardo começou a fazer vários gols, o time caiu bastante. Sim. Em relação aos outros jogos, o Palmeiras venceu fácil o Delfim, né? Não teve muito trabalho. Trabalho muito consistente do Abel. Mas Opa, que perdão. ontem teve. Ontem eu não sei o que aconteceu, né? O time jogou nada. O time. Eu falando. Eu fiquei muito bem. Porque eu realmente não esperava o Palmeiras jogar tão mal. E eu acho que foi um resultado muito bom. Óbvio que eu não queria um empate com o Libertad, mas foi um resultado muito bom pelo que o Palmeiras apresentou ontem. Não seria um resultado bom se o Palmeiras tivesse jogado bem. Pelo que o Palmeiras apresentou, o Palmeiras era para ter perdido ontem, tipo, de 2-0 e ia ficar muito difícil. 1-1 ali naquele lance de cabeça do Gomes, aquele gol ali foi meio, foi por acaso, eu acho que o Palmeiras não estava produzindo nada, foi um escanteio que cruzou ali, gol. O Libertad também, dentro de suas limitações, jogou muito bem. Eu vi muita gente reclamando de arbitragem, mas eu acho que não é o problema. O Palmeiras, em relação contra o Libertad, precisa jogar, não precisa ficar preocupado com a arbitragem. Podia ter sido pênalti no Rony, é um lance interpretativo. Eu não daria, porque o jogador do Libertad estava com o braço. Tá, ele bateu o braço na cara, mas ele não fez assim, sabe? Ele não deixou o cotovelo. O braço dele estava esticado. Eu não daria aquele pênalti. O juiz não deu, mas é interpretativo. O jogador do Libertad tinha que ter sido expulso, mas isso não é pra ficar. Empatou porque o juiz não expulsou. Não, empatou porque o juiz jogou mal. E foi isso. O resultado foi excelente, porque o Palmeiras ainda pode. Se o Palmeiras não tomar gol, passa. Pelo que o Palmeiras apresentou ontem, o resultado foi simplesmente muito bom. Sim. O Grêmio passou fácil pelo Guarani, né? Jogando muita bola. O Grêmio, depois que começou o Brasileiro muito mal, o Grêmio começou a estável alto, né? Estável muito bem. O Nacional passou pelo Del Valle nos pênaltis, né? Um jogo que eu achei que ia ter bastante emoção, mas Foi feio. Uhum. E hoje tem, acho que um jogo muito esperado, né? Tem dois jogos muito esperados, tá fazendo uma dobradinha muito boa, começar 7h15 com o Grêmio e Santos e parar só lá meia-noite, quando vai acabar o jogo do Inter e do Boca. Amanhã tem River Plate Nacional, muita gente tá duvidando do Nacional, mas o Nacional teve uma campanha muito boa na fase de grupos. Nas oitavas de final passou nos pênaltis pelo Del Valle, mas olhando no Nacional, se não me engano, o Nacional fez 16 pontos na fase de grupos. Nacional, 15 pontos na fase de grupos. Nacional só perdeu um jogo na fase de grupos e ganhou os outros 5. Mas o River é o River, né? O River é uma equipe muito difícil de jogar contra. Bom,
Então eu vou falar o que eu acho sobre Nacional e Del Valle. Para Pode ser. começar, eu Não, só pra pelo fechar. sim, sim. Pelo resultado do primeiro jogo, eu já não esperava um jogo bom no segundo tempo. Aliás, no segundo jogo, perdão. E não pela fase de grupos. A fase de grupos ela é muito diferenciada, tem situações diferentes. O Del Valle ele pegou um grupo muito difícil e passou muito bem, com resultados muito bons e com alguns últimos jogos sendo muito ruins. Levou duas goleadas, sendo uma do Júnior Barranquilla, que na minha opinião é inaceitável. Porém, o Del Valle está jogando muito mal no equatoriano, não está nem na zona de classificação da Libertadores. Há pouco tempo atrás estava na zona de rebaixamento. Se não tiver até agora. E já o Nacional, ele tem um time muito jovem, um time com poucas peças. Na minha opinião, o time não joga tão bem. E se fosse um time muito ameaçador, como alguns diriam, como seria o Nacional de anos atrás, de 2016, por exemplo, que era um ótimo Nacional, eu acho que teria feito a melhor fase de grupos da Libertadores, porque pegou um grupo muito fácil. E outra, teria goleado o Del Valle, porque o Del Valle tá jogando muito mal. E outra coisa, o Nacional ele só passou com esses resultados muito bons no grupo, porque pegou dois times muito ruins na fase de grupos e um Racing cheio de peças ruins, cheia de um time com muitas peças faltando, digamos assim. E aí, na fase de grupos, tinha Alianza Lima e Estudiantes de Mérida, que estavam ali só para levar porrada, eram saco de pancada. Enquanto o Racing e o Nacional só ganharam um jogo em casa, se não me engano, e fizeram jogos bem feios. Foi um 2-1 e 1-0, se não me engano. Com direito a gol de pênalti em dois jogos. Então, eu acho que o Nacional vai fazer Mas um pro River. De verdade. Eu acho. não podemos tirar o mérito do Nacional, mas eu Não. acho que a camisa pode pesar nos jogos assim, né? A camisa pode, Nacional, de repente, pode, sei lá, empatar com o River hoje, não sei, perder de 1-0, não é resultado tão ruim. Então, tem outros fatores. Mas passando pro brasileiro, oi? Não, calma. Tem outros fatores. O River Plate ele jogou mal contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não é um bom Sim, time. também. Estava num bom momento, porém o River Plate tinha que ter goleado o Atlético Paranaense. Eu vejo o River Plate pegando dois times muito maus na Libertadores e tendo direito a golear, assim como fez o Palmeiras com. Porém, não passou com a facilidade que era esperada. E eu espero que o River Plate passe com facilidade contra o Nacional. Porém, eu acho que ainda tem divergência. A camisa pode pesar, como você mesmo disse. Porém, o Nacional tem uma defesa frágil. Chegou a levar gol do Del Valle, só que foi impedido. E isso já mostra uma certa fragilidade, visto que o Del Valle estava muito mal naquele momento. Então, levar gol de time ruim não é muito bom, não. Tanto que quando o Delfim fez gol no Palmeiras, era um Palmeiras totalmente desfalcado. Segundo jogo, o Delfim veio e não conseguiu ameaçar o Palmeiras de forma alguma. Levou 5-0 e com poucas finalizações pelo lado do time equatoriano. Então, eu acho que certas horas o time tem que começar a controlar melhor. O Gallardo tem que pegar melhor o time do River Plate e começar a colocar o mesmo River Plate que foi em 2019, tá? Então, já estamos chegando na reta final do programa. E vou só passar rapidão como foi o brasileiro. Só dar alguma opinião sobre os melhores jogos, os jogos mais interessantes. Uma rodada com muito cartão vermelho, pelo que eu tô vendo aqui. A gente tinha parado para perceber que tinha tanto cartão. Mas teve o jogo adiado do São Paulo e Goiás. São Paulo venceu muito bem 3-0. Já pela 24ª rodada, o Fortaleza empatou 0-0 com o Corinthians, o Palmeiras empatou 2-2 com o Santos, o Botafogo perdeu de 1-0 para o Flamengo, Fluminense 3, Atlético Paranaense 1, Ceará venceu 2-0 o Bahia, Curitiba e Bragantino 0-0, o Grêmio venceu bem o Vasco por 4-0, o São Paulo acabou fazendo gol no começo da partida e não conseguiu ampliar no Sport 1-0, Atlético Mineiro Internacional 2-2, e também teve o clássico de Goiás 1, Atlético Goianiense 0. O Goiás chegou a fazer 2-0, só que aí teve um gol impedido, se não me engano. O impedido, o desfeito. Eu acho que o melhor jogo da rodada foi Santos e Palmeiras, sem dúvida.
E foi um 2-2 muito pegado. Muito forte pelo lado do Santos. O Palmeiras não jogou bem, principalmente na defesa. E quem sobressaiu pelo lado do Palmeiras foi o Gabriel Veron, que fez as jogadas muito bem e quase fez a assistência para o último gol, que não saiu, que o Gabriel Silva não chegou a tempo. Assim, na minha opinião, o Verón foi um dos piores da partida, porque para mim ninguém sobressaiu do lado do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras jogou muito desfalcado, 2 gols de bola parada. O Palmeiras realmente não fez muito não atacou muito. O Verón estava muito apagado no jogo. No final do jogo, conseguiu fazer 2 jogadas, quase fez o terceiro gol ali. Mas para mim, o Palmeiras não jogou muito bem, né? Time muito desfalcado. O Marinho, o jogador Marinho, jogou muito bem pelo lado do Santos. Com destaque negativo, acho que pro Vinha. O Vinha também foi muito mal pelo lado do Palmeiras. Né? Acho que foi o pior jogo dele. Também o Flamengo acabou vencendo o Botafogo por 1-0. E o Grêmio venceu por 4-0 o Vasco. Né? O Grêmio jogou muita bola contra o Vasco. Foi 4-0, mas foi um 4-0 sólido. O Grêmio todo atacando e fazendo gols com naturalidade, né? O time do Renato Gaúcho. Isso. O time do Renato Gaúcho vem cada vez evoluindo mais. Tem alguma coisa... também teve 2-2, Atlético Mineiro e Inter. O Atlético chegou a fazer 2-1, chegou a estar ganhando de 2-1 no final, mas o Inter empatou. É um resultado que não é bom para nenhum dos dois, mas é bom para todo o resto. Então, cara, sobre esse empate do Atlético, vale dizer que o Atlético tá pipocando muito em jogos importantes. Eu posso dizer isso, porque teve o jogo contra o Palmeiras que perdeu de 3-0, o que é um absurdo pro Atlético Mineiro, que vem jogando muito bem, e na rodada seguinte chegou a aplicar 4-0 no Flamengo, o que mostra uma desregularidade enorme no time. E eu acho que empatar com o Inter não é uma boa, porque o Inter estava perdendo até agora há pouco para times muito ruins. Chegou a ser eliminado por o América Mineiro, o que não é uma boa notícia. O Inter é time de primeira divisão e tem que estabelecer a sua altura. Porém, eu acho que por parte do Inter é um grande avanço. Mesmo não estando com o demais, empatou com o Atlético Mineiro e pode se manter no topo da tabela por enquanto. Porém, se não mostrar essa melhora, por exemplo, contra o Boca hoje, eu diria que o Inter é um dos candidatos a não participar, porque pode cair muito de produção. O Inter vem realmente caindo bastante de produção. Hoje o São Paulo perde todos os jogos adiados. Hoje, finalmente, o São Paulo põe todos os jogos em dia. Joga contra o Botafogo. O Botafogo precisa ganhar. O Botafogo precisa entrar para vencer hoje. O Botafogo está cada vez pior, está cada vez somando maus resultados. Ele vai enfrentar o Internacional no final de semana, logo depois do jogo do São Paulo. Então, o Botafogo está em maus lençóis. O Botafogo precisa vencer. Porque senão acho que vai começar a se complicar bastante. Falando dos jogos da próxima rodada, tem confronto entre Atléticos, o Paranaense e o Mineiro, Bragantino e Fortaleza, Palmeiras, Bahia, Inter e Botafogo, Goiás e Grêmio, Ceará e Atlético Goianiense, esses jogos no sábado. Já no domingo, Sport e Coritiba e 3 bons jogos. Vasco e Fluminense, um clássico. Flamengo e Santos, um grande jogo. E outro clássico, um Corinthians e São Paulo, que o São Paulo, em boa fase, é a chance perfeita para o São Paulo quebrar o tabu da Arena Corinthians, né, na Neoquímica Arena agora. Então, é uma chance perfeita para o São Paulo acabar com esse tabu, acabar com essa palhaçada, porque ficar muito tempo sem ganhar na casa do rival é muito chato, né, para a torcida. O São Paulo venceu recentemente o Palmeiras no Allianz Parque. Será que esse vai ser o ano do São Paulo? De acabar com os tabus e ganhar um título depois de bastante tempo? Não sabemos, não sabemos.
Então, cara, eu vejo uma boa chance para o São Paulo. Eu acho que esse ano o São Paulo pode arrancar, visto que está bem na Copa do Brasil, os outros times estão preocupados com a Libertadores. Não nesse caso o Flamengo, né? O Flamengo já está fora das duas competições. Mas falando de Palmeiras, Grêmio e Santos, eu acho que são um dos que mais podem ameaçar o São Paulo nesse caso, porque ainda estão nas competições. Não nesse caso o Santos ele só não está na Copa do Brasil. Porém, o São Paulo pode ganhar do Corinthians. Eu acredito que ganhe pela fase do time. E não porque o Corinthians está mal, o Corinthians está crescendo no campeonato. O time com o Sim, Manchester também. a ficar mais no meio da tabela. Antigamente estava brigando para não entrar na zona de rebaixamento, agora estabilizou, agora está no meio para cima. E eu acho que o São Paulo vai poder ganhar, só que o Corinthians vai se impor muito. Está jogando em casa, pode ameaçar o São Paulo e pode ser um jogo muito importante para o Corinthians arrancar de novo. Assim como fez no Campeonato Paulista, ganhando num clássico, poderia voltar a arrancar. Porém, eu acho isso muito improvável, porque o Diniz está acertando muito bem o São Paulo. O São Paulo vai poder arrancar muito bem. E eu acho que se ganhar esse jogo contra o Corinthians, o título está só mais a um jogo. Eu não acho que vai ter alguém a ponto de parar o São Paulo, se o Corinthians não ganhar. Bem sincero. O Corinthians tá realmente subindo de produção, tava começando a cogitar, brigar para não cair, mas conseguiu se estabilizar. Acho que foi isso, né? Já falou bastante, o tempo do programa já tá bem grande, já chegamos a 40 minutos quase. Então, eu queria agradecer de novo, todo vídeo eu vou fazer isso, porque eu preciso fazer isso, né? Porque os inscritos são simplesmente sensacionais toda vez. A gente batendo cada vez mais metas. Estamos quase chegando a 350 já, estamos com 345 no momento que a gente está gravando esse vídeo. Então, eu só queria agradecer, porque é muito importante. A gente está querendo bater 300 até o final do ano. A gente bateu mês passado. Simplesmente só gratidão. E queria pedir para quem não é inscrito se inscrever, porque a gente está cada vez mais postando mais vídeos, a gente está com mais projetos, a gente está com mais novidades. E tem vídeo três vezes por semana. Fica ligado no Instagram do Chamovar, que vai estar na descrição, também está lá no canal, na aba sobre. E porque lá, por exemplo, no último sábado a gente não conseguiu postar o vídeo, então, mas lá a gente avisou que o vídeo ia sair segunda. Então, para vocês não ficarem perdidos, vocês começam a acompanhar lá. Divulga para alguém que você sabe que gosta de futebol. Então, conforme eu já falado nos vídeos anteriores, quando chegar a 400 inscritos vai ter uma novidade, né? Que promete. Então, é isso. Falou!